Tudo o que você precisa saber sobre estágio. O que é estágio? O estágio é um ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho. O estágio está regulamentado pela Lei Federal nº 11.788 de 2008, conhecida como Lei de Estágio. Nessa lei, podem ser encontradas todas as regras e informações sobre a atividade de estágio. Para te ajudar, resumimos com perguntas e respostas objetivas as informações mais importantes trazidas pela Lei de Estágio. Vamos lá? Para que serve o estágio? O estágio visa oferecer o aprendizado prático de conteúdos curriculares ligados à área de formação do estudante. E, com isso, a preparação desse estudante para que seja um profissional e um cidadão ou cidadã aptos a atuar com excelência no mundo do trabalho. Quais são os tipos de estágio? O estágio pode ser obrigatório ou não obrigatório. Estágio obrigatório é aquele que está definido no projeto pedagógico do curso, cuja carga horária é necessária para aprovação e obtenção do diploma. No estágio obrigatório, o aluno pode ou não receber bolsa ou outra forma de contraprestação por parte do seu contratante. Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional e sua carga horária pode ser aproveitada de acordo com o que estiver previsto no projeto pedagógico do curso. Atenção! No estágio não obrigatório, o pagamento da bolsa é compulsório, ou seja, em todo o estágio não obrigatório, o aluno deve receber bolsa ou outra forma de contraprestação por parte do seu contratante. Quem pode fazer estágio? Os estudantes que estiverem regularmente matriculados e frequentes em instituições de educação superior, de educação profissional, do ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental e na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, podem fazer estágio. Mas atenção! A Lei de Estágio diz que os sistemas de ensino poderão estabelecer as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a Lei Federal sobre a matéria. Sendo assim, para a realização de estágio, deve também ser observada a norma própria da instituição de ensino onde o estudante encontra-se matriculado. Quem faz parte da relação de estágio? As partes necessariamente envolvidas na relação de estágio são o estudante, a instituição de ensino e o concedente do estágio. Lembrando que instituição de ensino é a entidade dedicada à educação, devidamente reconhecida pelo MEC, Ministério da Educação. As atividades de extensão, de monitoria e de iniciação científica na educação superior, desenvolvidas pelo estudante, podem ser equiparadas ao estágio? Sim, mas somente quando no projeto pedagógico do curso for prevista a equiparação dessas atividades com o estágio. O que é o projeto pedagógico do curso? O projeto pedagógico do curso é um documento que estabelece as diretrizes de funcionamento do curso e contém orientações sobre as disciplinas, conteúdos, carga horária, formas de aproveitamento do estágio, etc. O que são atividades de extensão? São atividades voltadas para questões relevantes da sociedade. Tem caráter educativo, cultural, artístico, científico ou tecnológico. Elas envolvem alunos, professores ou servidores técnico-administrativos e são desenvolvidas junto à comunidade. O que é monitoria? São atividades que envolvem a participação dos alunos na execução de projetos de ensino e na vida acadêmica, e além de incentivar a melhoria no processo de ensino-aprendizagem, fortalecem a relação aluno-professor. O que é iniciação científica? São atividades voltadas à inserção do estudante em pesquisa científica e tecnológica, que acontecem dentro da instituição de ensino e possibilitam uma formação complementar à formação acadêmica dos estudantes. Quem pode contratar estagiário?
as pessoas jurídicas de direito privado, como empresas privadas, por exemplo, e os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, podem contratar estagiários. Os profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos, também podem oferecer estágio. Para que uma organização possa contratar um estagiário, é obrigatório que firme um convênio com a instituição de ensino? A celebração de convênio para a concessão de estágio entre a instituição de ensino e a parte concedente não é obrigatória e não dispensa a celebração do termo de compromisso de estágio. O que é o termo de compromisso? O termo de compromisso de estágio é um contrato de estágio que deve ser firmado pelo estagiário e pelos representantes legais da parte concedente e da instituição de ensino. Nele estarão previstas as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, a etapa e modalidade da formação escolar do estudante e a horário e calendário escolar. Os agentes de integração podem participar da assinatura do termo de compromisso, mas é proibida sua atuação como representante de qualquer das partes. O que são os agentes de integração? São entidades que visam principalmente auxiliar no processo de aperfeiçoamento do estágio, contribuindo na busca de oportunidades no mercado de trabalho, auxiliando na parte formal do processo de contratação do estagiário e aproximando instituições de ensino, estudantes e organizações que contratam estagiários. A participação dos agentes de integração é obrigatória no processo de contratação de um estagiário? Não. As 3 partes obrigatórias no processo de contratação de um estagiário são a parte concedente, a instituição de ensino e o próprio estagiário ou seu representante legal, se esse for menor ou incapaz. Os agentes de integração podem cobrar algum valor do estudante pelos serviços prestados no processo de contratação? Não. É proibida a cobrança de qualquer valor dos estudantes a título de remuneração pelos serviços previstos na lei. Fui selecionado para uma vaga de estágio. E agora? O que tenho que fazer? Após ser selecionado para uma vaga, o estudante deve, em conjunto com a instituição de ensino e com o contratante, formalizar seu processo de contratação. Isso é feito através da assinatura por essas 3 partes, aluno, campo de estágio e instituição de ensino, do termo de compromisso e do plano de atividades de estágio. Quem deve assinar o termo de compromisso de estágio? Obrigatoriamente, devem assinar o termo de compromisso de estágio o educando ou seu representante ou assistente legal, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino. O que deve constar no termo de compromisso de estágio? No termo de compromisso devem constar todas as cláusulas que nortearão o contrato de estágio, tais como identificação das partes, seguradora e número da apólice, data de início e término do estágio, carga horária semanal do estágio, valor da bolsa, se o estágio for remunerado, responsabilidade das partes, entre outros. O que é o plano de atividades? O plano de atividades, ou plano de estágio, é um documento anexo ao termo de compromisso, no qual estão descritas as atividades que serão desempenhadas pelo estagiário, os objetivos do estágio, a justificativa para a realização do estágio, as formas de avaliação do desenvolvimento do aluno no estágio, entre outros. Quem deve assinar o plano de atividades? O plano de atividades ou plano de estágio deve ser assinado pelo professor orientador na instituição de ensino, pelo supervisor do estagiário na parte concedente e pelo próprio estagiário. O estágio pode ser encerrado antes do seu término? Sim. O termo de compromisso pode ser rescindido por qualquer uma das partes, aluno, instituição de ensino e concedente do estágio, e a qualquer momento, através do termo de rescisão. O que é o termo de rescisão do contrato de estágio? O termo de rescisão é um documento que encerra o estágio antes do prazo previsto no termo de compromisso. Pode haver alteração no termo de compromisso de estágio após sua assinatura pelas partes? Sim,
As alterações em qualquer das cláusulas previstas no termo de compromisso de estágio podem ser feitas através do termo aditivo. O que é o termo aditivo de estágio? O termo aditivo de estágio é um documento que altera as condições do termo de compromisso de estágio. Ele pode ser usado para prolongar a duração do estágio, alterar o valor da bolsa, mudar o horário, entre outros. Quem deve assinar o termo aditivo de estágio? O termo aditivo deve ser assinado pelas mesmas partes que assinaram o termo de compromisso de estágio: aluno, instituição de ensino e contratante. O estagiário tem direito ao seguro contra acidentes pessoais? Qual a cobertura do seguro? Sim, o seguro contra acidentes pessoais é obrigatório para a contratação de um estagiário. A cobertura deve abranger acidentes pessoais ocorridos com o estudante durante o período de vigência do estágio. Cobre morte ou invalidez permanente, total ou parcial, provocadas por acidentes que possam ocorrer durante o estágio. Quem deve contratar o seguro em favor do estagiário? No caso de um estágio obrigatório, a contratação do seguro poderá ser feita pela parte concedente ou pela instituição de ensino. Mas se o estágio for não obrigatório, a parte concedente terá que arcar com a contratação do seguro em favor do estagiário. Como deve ser definida a jornada de atividades do estagiário e qual a duração máxima que essa jornada pode ter? A jornada de atividades do estagiário deve ser definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o estudante ou seu representante legal. A jornada de atividades em estágio não deve ultrapassar 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. 6 horas diárias e 30 horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. 40 horas semanais, no caso do estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, desde que previsto no projeto pedagógico do curso do estudante. Como deverá ser feita a concessão de recesso, férias, durante a jornada de estágio? É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, período de recesso de 30 dias. O recesso poderá ser concedido em período contínuo ou fracionado, conforme acordado entre as partes, mas preferencialmente no período de férias escolares. O recesso deve ser remunerado? O recesso deve ser remunerado somente quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. Nos dias de prova, poderá haver redução da jornada de trabalho do estagiário? Sim. Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio poderá ser reduzida à metade, segundo o estipulado no termo de compromisso de estágio. Qual o prazo máximo de duração do estágio na mesma parte concedente? O estudante pode estagiar até 2 anos na mesma parte concedente, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Quando esse prazo... O que é o auxílio transporte? É um valor pago pela parte concedente do estágio para auxiliar nas despesas de deslocamento do estagiário ao local de estágio e seu retorno. Essa antecipação pode ser substituída por transporte próprio da empresa, sendo que ambas as alternativas deverão constar no termo de compromisso. No caso do estágio não obrigatório, é compulsória a concessão de auxílio transporte. No caso de estágio obrigatório, a concessão de auxílio transporte é facultativa. As faltas do estagiário podem ser descontadas do valor da bolsa? Sim, ausências eventuais devidamente justificadas poderão ser objeto de entendimento entre as partes, poderão ou não gerar desconto.
Ausências constantes, no entanto, e sem justificativa, poderão gerar não apenas descontos percentuais do valor da bolsa, mas até mesmo ser causa de rescisão do contrato de estágio pela parte concedente. A atividade de estágio conta como tempo para aposentadoria? Não. O estagiário não é segurado obrigatório do regime geral da Previdência Social, mas, se desejar, pode inscrever-se e contribuir como segurado facultativo da Previdência Social, e, nesse caso, o tempo estagiado contará para a sua aposentadoria. O estágio caracteriza uma relação de emprego? Não. O estágio não caracteriza vínculo de emprego de qualquer natureza, desde que observados os requisitos da Lei Federal nº 11.788 de 2008, não sendo devidos encargos sociais e trabalhistas ao estagiário. Para que uma organização possa oferecer estágio a um estudante, o que deve ser observado? Matrícula e frequência regular do educando no curso, celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino, e compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no termo de compromisso e no plano de atividade. O estagiário ser selecionado para a vaga, quais as providências e documentos necessários para a formalização do estágio? Após ser selecionado para a vaga de estágio, o estudante, em conjunto com a instituição de ensino e com a parte contratante, devem elaborar e assinar o termo de compromisso de estágio e o plano de atividades, que devem conter todas as informações necessárias. Todo estágio deve ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e pelo supervisor da parte concedente? Sim, o estágio, como ato educativo escolar supervisionado, seja ele obrigatório ou não obrigatório, deve ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e pelo supervisor da parte concedente, comprovado por vistos no plano e nos relatórios de atividades. Lembrando que os relatórios devem ser apresentados à instituição de ensino a cada 6 meses. Qual o papel do professor orientador da instituição de ensino em um estágio? O professor orientador deve ser um docente com formação na área a ser desenvolvida no estágio e estar ligado à instituição de ensino do estudante. Ele será o responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades realizadas pelo estagiário. Qual o papel do supervisor do estagiário? O supervisor do estagiário atua na parte concedente do estágio e deve ser um funcionário do seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário. O supervisor deverá acompanhar o estagiário na realização das tarefas e no dia a dia do estágio. A atividade a ser desenvolvida pelo estagiário deve estar relacionada com a sua área de formação? Sim, o estágio deve estar relacionado com a área de formação educacional do estagiário, ou seja, deve ser compatível com o projeto pedagógico do curso, pois ele visa complementar o que o estudante aprende em sala de aula. Onde o estudante encontra oportunidades de estágio? Os próprios contratantes, muitas vezes com o auxílio da instituição de ensino e de agentes de integração, divulgam suas oportunidades de estágio através de canais digitais, palestras, panfletagens, feiras de recrutamento, apresentações físicas ou virtuais, entre outros. Se a parte concedente descumprir a Lei Federal nº 11.788 de 2008, qual a consequência? A manutenção de estagiários em desconformidade com esta lei caracteriza vínculo empregatício entre o educando e a parte concedente do estágio, para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. Agora que você já tem as informações mais importantes sobre estágio e conhece a Lei Federal número 11.788 de 2008, fique atento. Busque boas oportunidades, pois o estágio abre as portas para o ingresso do estudante no mundo do trabalho e é essencial para a sua boa formação profissional.